Bom dia, pessoal. Hoje, dia 10 de novembro, estamos aqui novamente para mais uma live. Hoje eu estou gravando aqui também para o pessoal do Instagram e eu estou aqui no YouTube, né, para você. Então, hoje nós estamos aqui 10 de novembro para mais um estudo, uma parte da palavra que nós vamos aqui estudar juntos, né, e trazer aqui algumas coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração. E a gente vem numa sequência, né, falando dos homens da Bíblia, a gente falou de Dário, de Ciro e estamos aqui falando de vários homens agora nas últimas semanas, né? Mas já falamos de muitos outros homens da Bíblia também. E aqui hoje eu queria falar, a gente está de novo no livro de Esdras e aqui eu gostaria de falar algumas coisas muito interessantes que lendo, né, continuando lendo aqui, eu me alegro em ver, né, algumas coisas porque aqui existe um povo preocupado com as coisas de Deus, e eu espero, sinceramente, que nós possamos ter pessoas que também estejam preocupadas com isso, como a gente tem visto uma movimentação, pessoas se levantando, e que nós possamos ter muitas pessoas colocando o Senhor no lugar que é devido, colocando o Senhor no lugar que nós precisamos colocar, que é o primeiro lugar nas nossas vidas. E que a gente, mesmo às vezes esquecendo a religião, até postei algo ontem sobre a religião, a mudança precisa vir de dentro, né? Ela precisa nascer aqui dentro, porque a religião a gente muda comportamento, é isso que eu postei ontem. E aí a gente vê isso, né? As pessoas discutindo sobre religião e não é sobre religião, é sobre o Senhor, sobre a mudança, algo que nasce dentro de nós e que vem de dentro para fora, e isso é bastante interessante. Bom, então aqui eu gostaria de compartilhar com vocês, hoje nós estamos em Esdras 7, nós vamos passar rapidamente por alguns pedaços aqui, só para a gente pegar o contexto e a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, como sempre, vamos orar, vamos começar a nossa live orando ao nosso Senhor, ao Deus que é único e suficiente Salvador, para que a gente possa fazer isso debaixo da direção dele, em nome de Jesus. Amém? Paizinho queridos, em nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Graças te damos porque estamos aqui mais um dia. Esta segunda-feira, que seja uma segunda-feira abençoada. Que esses minutos que nós vamos estar juntos, que sejam minutos abençoados e que nós possamos aprender muito mais do Senhor. Que nós possamos, Pai, não só aprender, mas executar tudo aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. E eu peço a Ti que o Senhor fale conosco nesta manhã, dia 10 de novembro. Que este dia seja um dia para a gente celebrar, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus das nossas vidas. E que esta semana seja uma semana que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então hoje, deixa eu compartilhar aqui no YouTube, aqui no capítulo 7, né, mas só passar rapidamente, né, Artaxerxes é aqui o rei da época, né? Ele vem falando para vocês sobre aqueles reis que o Senhor falam que é bom ou que é mal. Eu já comentei isso em algumas lives passadas. Aqui a Bíblia não comenta se ele era bom ou se ele era ruim, mas ele liberou Esdras para ir, né, fazer o trabalho no templo, para ir fazer aquilo que precisasse fazer no templo. A gente já falou sobre a reconstrução do templo, sobre acharam o livro da lei e aí aquilo mexeu com o coração, né? E hoje nós vamos aqui falar sobre este cara, na verdade sobre Esdras, né? Não é nem sobre a Artaxerxes, mas nós vamos aqui falar um pouquinho disso. Então, a Artaxerxes envia Esdras para Jerusalém, como está escrito aí, né? E aí a gente vê algumas coisas aqui interessantes, mas eu queria, só para a gente não perder tempo, né? Aqui tem alguns nomes, ó, vocês estão vendo aqui, agora no capítulo 8 de Esdras, no verso 1, e o título diz, a lista dos que voltaram com Esdras. Então, ele foi até a Babilônia, e aí aqui no capítulo 8, verso 1 diz assim, são estes os cabeças de famílias com suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, aí começa a dar os nomes aqui, eu não vou ler os nomes, você que está aqui no YouTube está vendo,
e aí coisas que começam a me chamar a atenção. Então, eu já venho falando disso há algumas semanas, homens que foram levantados, e esse aqui também não era um judeu, não era uma pessoa lá de Israel, de Jerusalém, ele não era uma pessoa que cultuava o Deus dos judeus, mas ele aqui, ele permitiu que Esdras fosse subiu com algumas pessoas da Babilônia e levou ele. E aqui a gente começa a ver a história acontecer e algumas coisas que me chamaram a atenção. E aqui já no verso 15, e o título aí, você está vendo, Esdras manda buscar os levitas. E levita tem uma função. Ele tem a função de servir no templo e de adoração ao Senhor. Então aqui já me vem algo de movimentações que estão acontecendo, a gente está vendo acontecer coisas no nosso meio e eu gostaria de chamar a atenção à importância do louvor, da adoração no nosso meio. Que nós possamos aqui já entender que Esdras foi lá, voltou para o templo para trazer de novo a adoração, trazer o serviço no templo, e aqui ele manda buscar levitas. Então aqui no verso 15 do capítulo 8 diz: ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semarias, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias, Mesulão, os chefes como também a Joiaribe e Elnatã, que eram sábios. Enviei-lhes a Ido, chefe de Casília, e lhes Casífia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Casífia, para nos trazerem ministros para a casa do Senhor. Trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mari, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E Asabias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos dele, 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Então aqui tem, nominalmente, colocando nome em cada um deles. Então existia a preocupação de trazer de novo a adoração no templo, de trazer aqui o serviço de adorar ao Senhor, porque existia todo um ritual, para você poder fazer ali, entrar na presença do Senhor, os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao Senhor, então você tinha os levitas e tal. E aí, aqui ainda tem uma outra sequência. Primeira coisa, eles foram ao lugar onde é o templo do Senhor, ao lugar onde se faziam os sacrifícios e levavam as ofertas ao Senhor, e aí aqui estava restaurando a casa do Senhor, aquilo que se fazia sempre, que era adorar ao Senhor no seu lugar, no lugar que foi escolhido. Hoje nós não temos mais isso, apesar de a gente ter as igrejas, mas hoje nós somos templos do Espírito Santo. Então aqui eu quero trazer esse paralelo para que a gente se preocupe em trazer para as nossas vidas de novo a adoração, trazer aquele momento que a gente precisa entrar na presença do Senhor, que a gente precisa ali colocar um tempo adorando ao Senhor, apenas querendo ter um encontro com Ele, não aquele momento de oração em que a gente coloca o nosso dia a dia ali, as nossas petições, que são muitas na presença do Senhor, mas aqui que a gente possa entrar na presença dEle para adorá-lo. E quando a gente adora o Senhor, Ele nos visita com tudo aquilo que a gente precisa, com tudo aquilo que a gente precisa para o nosso dia, tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida de restauração, seja no casamento, seja no relacionamento com os filhos, seja no trabalho, seja perdoar alguém. Eu não sei se eu falei de uma experiência que eu tive, eu não cito nomes, mas que Deus me incomodou, acho que eu falei sim a semana passada, 2 semanas atrás, não me lembro, de uma situação que o Senhor colocou no meu coração, e eu fui lá mesmo, às vezes achando que mas eu vou ter que pedir perdão, e tá tudo bem,
né? Se o Senhor incomodou, mas quando a gente está no momento de adoração, no momento da presença do Senhor, nós somos tratados e o Senhor, Ele nos visita com aquilo que a gente precisa, com aquilo de instrução que a gente precisa. E aqui outra coisa, e a gente tem falado muito disso lá na igreja, o pessoal, todo mundo, né, com o coração voltado a isso, para a gente levantar uma adoração, levantar ao Senhor, né, louvores de gratidão, sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E aqui outra coisa que é muito importante, você aí tá vendo, deixa eu subir um pouco a Bíblia aqui, outra coisa importante, o jejum. Então aqui, né, no verso 21 do mesmo capítulo 8 diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que os buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então aqui foi apregoado um momento de jejum, para que eles pudessem ter o favor do Senhor, para que eles pudessem ter sensibilidade do Senhor e que o Senhor os acompanhasse no caminho, para que livrasse dos inimigos. Então, foi apregoado um jejum. Então, aí fala de restauração do templo, fala, né, de levantar de novo o templo do Senhor, para que se possa ali ter o serviço diante do Senhor. Nós falamos um pouco antes aqui, né, sobre a adoração, sobre o louvor no templo, sobre levantar ali canções ao Senhor, e agora nós estamos falando do jejum. Então, essas coisas, elas precisam voltar ao nosso dia a dia. Ou você e eu, que somos cristãos, independente da sua religião, nós adoramos a um Deus, o Deus Criador, o Deus de toda a terra, o Deus que deu seu Filho para morrer por nós, nós que cremos em Jesus Cristo, nós somos chamados de cristãos, nós precisamos, né, trazer essas coisas para o nosso dia a dia. Então nós precisamos, eu falei que nós vamos restaurar o templo na nossa casa, os homens têm essa coisa do sacerdócio que precisa ser restaurado na sua casa, precisa trazer ali de volta para dentro da sua casa, com a sua família, esse serviço do sacerdote, de trazer a presença do Senhor para dentro da tua casa, levantar adoração ao Senhor e apregoar um jejum, para que nós possamos ter essa sensibilidade. Às vezes, como eu e você, nós temos situações aqui nas nossas vidas, nós temos dias, tem dias que eu chego aqui na minha mesa e eu falo, Senhor, o que eu vou fazer hoje? Qual é o caminho que eu devo seguir? Eu não sei o que fazer em relação a isso, eu não sei o que fazer em relação àquilo. Às vezes vem medo no nosso coração de algumas situações. Porque esse mês as nossas despesas aumentaram muito e a gente precisa de dinheiro para fazer isso. Ou às vezes uma situação de enfermidade na vida de alguém próximo, ou nas nossas vidas também. E às vezes vem temores, vem medos, mas quando a gente entra na presença do Senhor, né, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando a gente entra na presença do Senhor, a gente sente o amor, o carinho do Senhor sobre nós e nós somos capazes de adorar ao Senhor independente da situação que nós estamos. Independente se nós estamos felizes ou tristes, nós precisamos entender que nós precisamos entrar na presença do Senhor. Porque se você entra triste, você sai feliz. Ou pelo menos você vai sair aliviado porque o Senhor vai te dar algo, a presença dele, que vai te trazer tranquilidade, para que você possa até pensar melhor e saber fazer aquilo que você precisa fazer para sair da situação que você está. Talvez o Senhor vai te dar estratégias, talvez o Senhor vai te dar ideias, talvez o Senhor vai te colocar algo no coração que você precisa fazer. Eu não sei, mas quando você entrar na presença do Senhor, o Senhor vai falar contigo, o Senhor vai falar ao seu coração para que você saiba exatamente o que você precisa fazer. Então, nessa manhã de segunda-feira, dia 10 de novembro, eu gostaria de deixar claro para você
Nós precisamos restaurar o templo, nós precisamos trazer adoração, nós precisamos apregoar um jejum nas nossas casas, nas nossas vidas, para que nós possamos ter essa sensibilidade. E aí nós vamos ser o templo, não vou falar perfeito, porque o Senhor nos criou perfeitos, mas talvez a gente ainda tenha coisas para resolver, para melhorar, mas que nós possamos liberar uma adoração ao Senhor, mesmo que essa adoração comece com choro, comece com lágrimas de tristeza, né? Porque às vezes vem a lágrima de alegria ou de estar na presença do Senhor, mas que nós possamos trazer esses princípios para a nossa vida, trazer esses princípios de novo para a nossa casa, para que os nossos filhos possam ver a gente trazendo o templo para dentro de casa, trazendo adoração, trazendo um jejum, trazendo uma entrega ao Senhor. Nossos filhos precisam ver isso em nós, para que eles também sigam um caminho do Senhor. Nós precisamos ter esse dia a dia nosso com o Senhor. Então aqui a gente vê como o Senhor é com todos aqueles que o buscam. O Senhor é com todos aqueles que quando entra na presença dele, jejua, adora, o Senhor, ele se apresenta a essas pessoas. Aqui no verso 23 diz, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Pensa você, aqui o Senhor atendendo um pedido seu. Você orando, jejuando, buscando, e de repente você vem e vê a resposta. Isso seria maravilhoso, não seria? Basta você buscar. Buscai e achareis. E o Senhor, ele vai te surpreender. Mas quando você buscar, trazer adoração, trazer o jejum, trazer essa prática diária para a sua vida, em nome de Jesus. Era isso que eu queria deixar para você nesta manhã de segunda-feira, dia 10 de novembro, e que nós possamos, cada dia mais, buscar agradar ao Senhor com as coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar para a gente terminar esse momento? Vamos orar juntos? Papai, obrigado por este momento, obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor é o Deus das nossas vidas e te louvamos por isso. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, e obrigado, Jesus. Que nós possamos colocar nas nossas vidas o Senhor em primeiro lugar. Que nós possamos adorar, que nós possamos restaurar o templo nosso que precisa ser restaurado. Que nós possamos jejuar, que nós possamos buscar a Tua face todos os dias. E que o Senhor possa, Senhor, nos responder, como aqui o Senhor disse, que o Senhor atendeu a este povo, que o Senhor também possa nos atender. Mas nós precisamos nos colocar no lugar de adoração, de jejum, de busca ao Senhor, em nome de Jesus. Eu peço a Ti que o Senhor abençoe a semana de cada um, a semana de trabalho, que o Senhor abençoe aqueles que estão precisando de uma cura, de um toque do Senhor, de resolver algum problema. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada um aqui nesta manhã e aqueles que vão ver o vídeo depois. Em nome de Jesus, obrigado. E que nós possamos estar aqui de novo na segunda-feira que vem, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, a sua semana, que você, a sua família, que seja uma semana maravilhosa e abençoada. E nos veremos aqui de novo, se o Senhor nos permitir, segunda-feira que vem, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até segunda-feira que vem.